Olá, boa noite. Essa é uma live de retorno, onde o mestre dos contos contará algumas coisas, falará sobre alguns temas, alguns assuntos interessantes. Retorno, onde o mestre dos contos contará algumas coisas, falará sobre alguns temas, alguns assuntos interessantes. É um piloto, uma live de teste. Eu não sei se estão me ouvindo bem. Olá, Damião. Olá, João Paulo. Boa noite a todos que estão chegando. Eu solicito que alguns me deem aí o retorno, se me ouvem bem, se aquelas coisas, né? Se o som vai direitinho. Olá, Luísa. Tudo bom? Ô, Damião, como é que está o som aí para vocês? Que há muito tempo que eu não faço live. Tem um bom tempo. Alô, Alain. Tudo bem? Boa noite. O retorno. Aqueles que me conhecem estão sentindo falta do chapéu. Esse é um mestre dos contos repaginado. Olha o chapéu aqui. Olá, Rosa. Olá, Glória. Olá a todo mundo que está chegando, que está passando. As pessoas perguntam muitas coisas para mim, né? Os alunos perguntavam e perguntam, alguns ainda. Mestre dos contos, ou professor Amaral, como é que eu faço para me comunicar adequadamente? Olá, Elis. Olá, amor próprio. Mas quem? Vamos ver se dá para fazer aquele aumento aqui. Dá. Legal. Aí. Obrigado pelas curtidas. Quanto tempo? As pessoas me perguntam como é que eu faço para me comunicar melhor, para eu me comunicar bem, para eu fazer uma apresentação do meu trabalho na escola, como é que eu faço para falar sobre algum tema para um público. Eu fico com as mãos suando, eu fico com as mãos tremendo, dá uma dorzinha na boca do estômago, me dizem. Como é que eu domino isso? Da mesma forma que você domina, respondo eu, que você dominou o andar, o caminhar, né? Quando nós éramos bebês, nós ficávamos apenas balançando, né? Uala, boa noite, Sirlene, boa noite, Elis. E aí, com o tempo, com a tentativa, com a não desistência, aí com a persistência, nós passamos a engatinhar, né? Nós passamos depois a andar titubeantes, e é dessa mesma e exata forma que nós desenvolvemos as nossas habilidades, todas elas, com a repetição, com a consistência. Olá, Diego, tudo bom? Então, é assim que você domina a habilidade de falar. Principalmente para falar em público, é importante que você tenha esse domínio,
né? Porque falar em público, fazer uma live, requer algumas coisinhas, não é verdade? Você domina um tema, e aí você vai palestrar sobre o tema? Não. Você primeiro se prepara, porque tem que dividir em tópicos, em assuntos, em temas, né? Então você faz dessa forma, sabe? Com a persistência, com consistência. Treinar, dizem que treinar 10.000 horas faz da pessoa um dominante daquilo que ela treinou 10.000 horas. Olha que legal, parece muito, né? Mas não é não. Você, por exemplo, você se colocaria nas mãos de um médico que não tivesse feito a residência, tantas horas de residência? Não. Você prefere um médico que é recém-formado? Não estou desmerecendo os médicos recém-formados. Isso é um comparativo de experiência, de habilidade, né? Ou você ia preferir aquele médico que já tem 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, não é? Então você vai fazer a escolha óbvia, né? Você quer alguém experiente, você quer uma obra na sua casa, você vai chamar, se tiver condições, o que? Uma empresa de engenharia, não é? Se tiver condições, ou um pedreiro, né? Um pedreiro que seja experiente, com indicação, mas você não vai chamar um ajudante de pedreiro. Ele é um aprendiz. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Então, da mesma forma, você precisa ter a habilidade de quê? De vernáculo. O que é isso? É você ter um domínio, um conhecimento de uma quantidade de palavras, não é? Sobre o tema que você aborda, para que você possa se expressar de forma mais adequada. Agora, o que é que se faz quando você quer se preparar? Olá, Dúnia, tudo bom? Boa noite. O que você faz? Você treina. Hoje é muito mais fácil, atualmente é muito mais fácil. Obrigado. Hoje é muito mais fácil você se preparar. Nós temos ferramentas, mecanismos para aprendermos quase tudo através da internet, através do seu celular, através desse celular, não é? Por exemplo. Então, me perguntam, poxa, mestre, mas o professor, o senhor sabe tantas coisas, mas eu me dediquei muitos anos para aprender um pouco do que eu sei. Foram muitos anos me dedicando, sempre atualizando, sempre fazendo cursos. Atualmente eu faço 2 outros cursos, eu faço pela internet, que maravilha que é o ensino à distância. Olá, Leão. Olá, Luan, tudo bem? Então, eu me dedico a isso, né? Eu me dedico a esse aprendizado. E nas coisas que eu me formei, eu não posso abandoná-las. Aquilo que eu aprendi no passado, eu não posso abandoná-las. Eu preciso estar sempre em processo de atualização. Isso é muito importante. Isso me dá segurança para falar sobre esses temas, né, que eu estudei, que eu aprendi. Por exemplo, ler. Ora, ler é algo fabuloso. Através da leitura eu tenho conhecimento, né? Eu posso ver um vídeo, sim, também. Eu vejo muitos vídeos também, documentários, quando eu quero saber sobre um assunto. Está travando, né, Dúnia? Poxa, deve ser o tempo aqui não está lá muito bom, não. Sabe? Olá, Marinalva.
bem-vinda. Vamos ver se daqui a pouco melhora, né? Leitura, né? Eu me interesso por leitura, por livros, sejam eles de papel, sejam livros físicos ou sejam livros digitais. Eu me interesso muito por livros, porque os livros me trouxeram muitas coisas. Eu, por exemplo, eu lancei esse livro aqui recentemente, esse ano, A Mente Revelada, Segredos e Surpresas do Comportamento Humano. E como é que esse livro se deu? Ele se deu através de... Ainda está embalado, né? Esse aqui está embalado. De muita leitura, de muita pesquisa, né? Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Quem quiser, basta ir lá no link da bio, que tem o livro digital. Se alguém quiser o livro físico, que eu não aconselho, não. Aconselho o livro digital. Só se você for daqueles que realmente quer pegar na mão, sabe? Então, vai lá no link da bio que tem acesso ao livro digital, que é mais barato, inclusive, que você recebe na hora que faz a compra, né? Eu tenho alguns outros livros escritos. Do momento é esse, né? Que é esse daqui, ó. Esse é um presente que eu recebi de duas amigas, sabe? Uma canequinha bonitinha, muito show. Olha, tem o Mestre dos Contos desse lado e desse lado aqui. Então, vocês imaginem o seguinte: cada vez que você lê, não há como não aprender sobre uma nova situação, um novo vocábulo, uma nova palavra. E o que se faz quando se aprende uma nova palavra, se vê uma nova palavra? A gente vai lá no dicionário e procura saber, ou vai no Google, não é? Ou vai em alguma inteligência artificial, por exemplo, o Gemini, né? O ChatGPT, tem tantos, o Copilot também, né? Aí você vai lá e pergunta, o que é isso? Aí você tem a resposta, né? Olá, Luiz Carlos, boa noite, tudo bom? E assim a gente vai aprendendo. Eu vi um vídeo recentemente, aqui mesmo no TikTok, né? No TikTok, que um rapaz aprende idiomas da seguinte forma: ele vai colecionando palavras. Isso é legal, né? Ele coleciona palavras. Ele encontra uma nova palavra no idioma que ele quer, e aí ele anota. Coloca lá no Google Translator, né, no Google Tradutor, e ele vai ouvindo a palavra, ele pesquisa a palavra para saber os possíveis significados, né? E assim ele vai aprendendo. Então, como é que ele faz? Ele escolhe algumas poucas palavras por semana. Na primeira semana, 3 a 5 palavras. Olha, é pouco. Mas olha o poder cumulativo que isso tem. Isso é muito legal. Ele escolhe 3 a 5 palavras na semana. Dá uma palavra a cada 5 dias, né? Em 5 dias. Em cada um dos 5 dias da semana. Final de semana, ele faz outras coisas. E aí ele... Na primeira semana aprende 5 palavras. Ele faz isso por um mês. Na segunda semana ele aprende mais 5 palavras. Olá, Lucimara, Josilene, bem-vindos. Olá, Sidney. E aí ele vai acumulando. Em 4 semanas ele já sabe 20 palavras. No segundo mês ele dobra.
ele escolhe, ao invés de 5 palavras, ele escolhe 10 palavras por semana. No final desse segundo mês, ele agora, além das primeiras 20 palavras que ele dominou e conhece. Wala Rita Castanheira, abraço, Jane. Boa noite, Lucimara. E aí, ele, no primeiro mês, tem o domínio das 20 palavras. Agora ele tem, no segundo mês, o domínio de 40 palavras mais as 20. Ele tem o domínio de 60 palavras. Você achou que era pouco, né? Começar com 5 palavras por semana, no primeiro mês, né? E no terceiro mês, ele vai para 15 palavras. Olha que legal. No terceiro mês, ele vai para 15 palavras. Então, ele agora, 15 palavras, 4 semanas, é só fazer a continha, né? São mais novas 60 palavras. Agora, em 3 meses, ele já tem o domínio de 120 palavras. E ele faz assim com o aprendizado dos idiomas. Depois que ele domina um certo número de palavras, que a partir do terceiro mês são 60 palavras todos os meses. Então, vocês vejam o que acontece no final de um ano. Ele domina muitas palavras, né? Aí ele começa a estruturar. Ele já conhece, ele já tem um vocabulário bacana. Boa noite, Andréa. E aí ele começa a costurar as palavras, vai construindo. Por exemplo, digamos que seja em inglês, blue, butterfly, aí ele, butterfly blue, ou blue butterfly. Ele vai construindo com as palavras que ele aprendeu, pequeninas frases de 2, 3, 4 palavras, sabe? E assim vai, e ele vai aprendendo. Isso é legal. Hoje eu quero falar sobre como é que eu entrei no mundo da literatura. Desde pequeno. Olá, Joaquim. Desde pequeno, Obrigado, André, por ter seguido. Desde pequeno, obrigado, Lucimara, por ter seguido também. Desde pequeno, é literatura, é conhecimento, Lucimara, de uma forma salpicada, né? Minha mãe me presenteava com livros e eu, por causa disso, eu desenvolvi o gosto pela leitura. Minha mãe também lia bastante, ela era uma costureira, né? É uma origem humilde, minha família de origem humilde, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Meu pai já tinha uma atividade que minha mãe também desenvolveu, de cabeleireiro. Meu pai foi um cabeleireiro famoso na Tijuca, no Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro, nos áureos tempos. Ele faleceu em 1972, eu estava fazendo 12 para 13 anos naquela época. Mas éramos humildes, né? Mas tínhamos lá a nossa casinha alugada, aquela coisa toda. E minha mãe comprava com um certo e relativo esforço livros e me presenteava com eles. Eu me lembro da Enciclopédia Conhecer, uma enciclopédia ilustrada. Que maravilha era aquilo. Olá, Tiago. Então, eu gostava muito, né, daqueles livros que minha mãe me dava. O Reino Infantil, onde eu pude conhecer várias histórias famosas, como O Gato de Botas, A Bela Adormecida, vários livros, né? Até eu tenho um canal no YouTube que se chama... Opa, tá ligado? Opa, alguma propaganda. Epa.
Epa, agora sim. E aí eu li aquelas histórias, eu ficava maravilhado. A leitura mexe com algo que é a cognição, né? Com o pensamento, com o aprendizado, com o saber. A leitura nos ensina muito, ela mexe com o nosso lúdico, ela mexe com o nosso imaginário. Então, aquilo que lemos em letras, frases, se transforma nessa nossa fabriquinha aqui em uma fábrica imaginativa e criativa que nos empresta, que nos faz transcender aquelas palavras. Nós imaginamos, nós visualizamos, não é? A leitura é assim, né? A leitura é uma maravilha. E isso tudo não aconteceria, a existência dessas tecnologias todas não aconteceriam, agora eu estou fazendo um link, se não houvesse a descoberta do fogo. Ué, mestre, como pode ser isso? Como? Opa, vala, obrigado, Dunia. Como pode ser isso? Obrigado, Tiago. O que o fogo tem a ver com o livro? O que o fogo tem a ver com as palavras? O que o fogo tem a ver com histórias? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Vocês vão compreender, alguns já compreendem, mas eu vou elencar agora, vou explicar isso. Assim que o fogo foi descoberto, né, pelos nossos hominídeos antepassados, o fogo assustava, né? Porque o fogo queimava, o fogo destruía. Cacau, tudo bom? Boa noite. O fogo tinha isso de destruidor, de ameaçador, né? Mas o fogo também era quentinho. Nas noites frias e alguns lugares gelados, o fogo acalentava. Obrigado. Hurt me. O fogo acalentava aqueles hominídeos. E eles começaram lentamente. Eu escrevi um conto, eu vou ler para vocês hoje aqui, da história do fogo, da fogueira. Eles começaram a criar fogueiras, onde eles podiam estar quentinhos e protegidos com a iluminação, né, do fogo da fogueira. E ali eles começavam isso depois que evoluiu a comunicação, né? Eles contavam os seus casos, as suas histórias. E é por isso... Olá, Isabel. Tudo bom, Isabel? E é por isso que nós gostamos tanto de ouvir histórias, né? Porque é gostoso ouvir história. É aconchegante justamente por essa herança que recebemos desses ancestrais. Olha, o domínio do fogo foi um dos eventos mais importantes da evolução da humanidade. Ele transformou nossos ancestrais, a forma como os nossos ancestrais viviam, né? Como eles se organizavam, como se protegiam, como eles se organizavam socialmente, né? Pois era isso em torno da fogueira, né? Os primeiros indícios do uso do fogo remonta a 1,5 milhão, 1,5 milhão a 2 milhões de anos atrás, sabe? Como eram os Homo erectus, né? Que nessa época eram eles que dominavam. Aliás, o Homo erectus foi o que dominou grande parte do tempo em que os hominídeos existem no planeta, né? Eles foram um dos
dos que viveram mais tempos, né? E eles controlaram o fogo. O domínio do fogo tem cerca de... O domínio do fogo tem cerca de 400 mil anos a 1 milhão de anos. O domínio do fogo, né? Olha que show. Olá, Cicinho. Obrigado. Tudo bom? Bem-vindo. Olá. Isso aconteceu lá na Wonderwek, na África do Sul, né? Na caverna de Wonderwek. Foram descobertos indícios de domínio do fogo. Olha que legal, né? Com o fogo a gente começou a gente, né? Nossos ancestrais começaram a cozinhar alimentos, sabe? Assim, isso ajudou na longevidade, porque se morria muito cedo, né? Se falecia muito cedo. Com 25 anos, os nossos antepassados não tinham mais dentes, sabe? Era muito raro um ancião de 25 anos ter dente, né? Era raro viver mais do que 30 anos, sabe? O fogo também permitiu que os nossos antepassados se espalhassem por lugares gelados do nosso planeta. Isso foi a evolução da nossa, né? E quando eles começaram a descobrir que esfregando uma madeira seca na outra madeira seca, né? Aquilo ali esquentava e gerava fagulha, acendia, incendiava. Eles começaram a dominar, né? Eu vou ler um conto que eu escrevi por esses dias, que fala sobre o primeiro guardião da chama. É inédito, então vai ser a primeira vez que eu lerei esse conto a público. Vamos lá? Como é que está? Opa, obrigado por curtirem, obrigado pelos presentes, pelos mimos. É bom estar aqui. Essa é uma live piloto. E qual é a relação do fogo com a literatura, com as histórias? É que em torno da fogueira os antigos contavam as histórias. E até hoje, né? Tem vários filmes modernos, tem documentários, tem ações. Luau. Um luau sem fogueira não é luau, não é verdade? Então, é por causa disso. Vamos lá. O primeiro guardião da chama. Há cerca de 1.700.000 anos, nas vastas savanas da África, vivia uma tribo de hominídeos descoberta por sua sabedoria e astúcia renovada, chamada Canar. Eles vagavam pelas barras em busca de comida, caçando pequenas presas e coletando os frutos silvestres. Apareceu um negocinho aqui. Eles vagavam pelas barras em busca de comida, caçando pequenas presas e coletando frutas silvestres. Embora fossem seres engenhosos, capazes de fabricar ferramentas e sobreviver em um mundo selvagem, faltava-lhes algo poderoso, algo que apenas os mais corajosos entre eles ousavam se aproximar. Era o fogo. O fogo era um mistério, uma força indomável que trazia medo e fascínio. Sempre que a tempestade rugia e o céu era
rasgado por raios, o fogo nascia, consumindo tudo em seu caminho. Canar, a tribo, já havia testemunhado o calor e a destruição que ele trazia. O fogo era impiedoso, mas também mágico, como uma fera feroz. Voltar aqui, peraí. Voltar aqui que eu me embolei. Olá, Dulcinea. Era impiedoso, mas também mágico, como uma fera feroz, que uma vez domesticada, poderia mudar tudo. Mas ninguém jamais ousou tocar a chama. As criaturas da floresta recuperaram seu brilho, e sua tribo também. Haka, um dos jovens caçadores, costumava dizer que o fogo era obra dos deuses furiosos e que qualquer um que tentasse controlá-lo seria castigado. A tribo acreditava nisso e se afastava sempre que o fogo surgia. Vou dar uma pausa aqui para dizer para vocês o seguinte. Oi, Drica, tudo bom? Eu voltei. Está acontecendo a mesma coisa que com o medo do fogo, com as inteligências artificiais. Sempre as pessoas têm medo do novo, do desconhecido. Boa noite, Rosana. Então, esse medo do canar, né, remete a esse pensamento, né? Do medo das pessoas têm do novo, do desconhecido, né? E a tribo, então, acreditava nisso e se afastava sempre que o fogo surgia. Uma grande tempestade. Em uma noite fatídica, uma tempestade colossal caiu sobre a savana. Raios cortavam o céu e o vento soprava como nunca antes. Em meio ao caos, um raio desceu com um estrondo aterrorizante, atingindo uma velha árvore seca no coração do vale onde Canar e sua tribo acampavam. A árvore começou imediatamente a arder em chamas, uma torre de luz laranja e vermelha que se erguia contra o escudo da noite. Os membros da tribo, apavorados, se esconderam em cavernas próximas, observando de longe enquanto o fogo devorava a vegetação. Para eles, aquilo era uma pressão terrível. Mas Canar, sempre observador, vê algo diferente. Ao redor das chamas, ele viu o calor e a luz que iluminavam a escuridão. Os animais fogem em pânico, mas o fogo não os persegue. Ele ficou onde havia sido invocado. Como era uma fera dominada. O fogo. Talvez, pensou Canar, o fogo não fosse apenas destruição. Talvez pudesse ser um aliado. A decisão de Canar. Quando a tempestade finalmente se acalmou e a tribo começou a se reunir ao amanhecer, a árvore ainda fumegava. Restava um pequeno foco de brasas. Os membros da tribo mantinham distância, mas Canar mudou-se. Ele foi caminhando, se agachou, observando com atenção as brasas quentes, o calor que ainda emanava da madeira queimada. Não havia nada parecido com aquilo na natureza. O calor poderia aquecer seus corpos nas noites frias, e a luz poderia salvar dos predadores que se escondiam no escuro. Foi então que Canar teve uma ideia. Pegou um galho seco, hesitante, e tocou as brasas com ele. Para sua surpresa, o galho pegou fogo. A tribo observava.
Ele sofreu com as faíscas da tocha improvisada. Ninguém havia chegado tão perto do fogo e saído ileso. Os velhos sabiam que o fogo poderia ser perigoso, mas também sabiam que eles estavam diante de algo que mudaria suas vidas. A primeira fogueira. Ah, que legal, pensou em mim, Drica. Show, obrigado, querida. Eu voltei a fazer hoje lives. É só um piloto, um teste. O fogo da primeira fogueira, Canar, com o apoio de alguns dos jovens e curiosos membros da tribo, reuniu outros galhos e outros carvões. Juntos, cuidadosamente, acenderam uma fogueira ao redor da árvore queimada. Com o tempo e paciência, aprenderam que poderiam manter o fogo vivo, alimentando-o com mais madeira. E que o calor protegia do frio noturno. Pela primeira vez, a tribo não precisava ter longas noites escuras. O fogo, agora dominado, tornou-se o centro de vida da tribo. Eles cozinhavam pequenas presas, como lebres e aves, tornando a carne mais macia e fácil de digerir. Também usavam o calor para aquecê-lo durante o inverno e como defesa para os grandes predadores. Está acabando, fica calmo. A lenda de Canar. Com o passar dos anos, Canar ficou conhecido como o guardião da chama, aquele que havia domesticado a fera do céu, pois era assim conhecido o fogo. Opa, olha o baú aí, gente. A fogueira se tornou um símbolo de sabedoria e proteção, e a tribo prosperou como nunca antes. Outros grupos de hominídeos, atraídos pelo brilho à distância, se aproximaram da tribo e aprenderam os segredos do fogo. E aí, o que acontecia? Essas pessoas novas de outras tribos levavam esse conhecimento para outros e outros povos. Mas é óbvio, existiam guerras entre tribos, né, para domínio do fogo. Tem até um filme chamado Domínio do Fogo, sensacional, é um clássico, eu aconselho. Por gerações, a história de Canar foi contada ao redor das fogueiras que ele convidava a acender. Ele foi lembrado não como o mais forte ou mais veloz dos caçadores, mas como aquele que ousou enfrentar o desconhecido e transformá-lo em uma ferramenta de sobrevivência e progresso. E assim, chegamos ao final da história do fogo. Antes de um temor sobre a força selvagem do fogo, passou a ser aliado mais valioso da humanidade, conduzindo os primeiros passos da civilização e dando à espécie humana o poder de moldar seu próprio destino. Essa é uma história fictícia, né? Eu não posso dizer que é um fato, porque ela foi criada por mim. E assim aconteceu a lenda de Canar, tá bom? E eu pretendo, toda vez que fizer que abrir uma live, contar uma história. Olá, Edivaldo, bem-vindo, Edivaldo. Contar uma história de alguma descoberta ou de alguma invenção, né? Porque isso é muito interessante. O fogo ele foi descoberto, mas através do fogo, por exemplo, a fogueira foi criada. Aquelas lanternas pré-históricas foram criadas. A vela foi criada. Eu vou contar essas histórias depois, tá? A história da lanterna pré-histórica e da vela, né? Que usamos vela até hoje para várias situações, né? E é isso, gente. É uma livezinha curta,
uma live. Olá, Ivanildo. Uma live só para contar coisinhas, tá bom? Olha aí, olha o baú, gente. Olha o baúzinho ali. Abre esse baú aí, ó, para pegar uma moedinha, né? Peguei uma moedinha, hein? Olha lá. Então, essas são lives para estimular as pessoas a conhecerem novidades, conhecerem coisas. É óbvio, eu não pretendo ser um history, né? Mas dá para aprender alguma coisa. Quanto à leitura, quanto à fala, darei dicas também sobre como ter uma postura, uma apresentação mais adequada, isso ao longo das lives, tá bom? Então, vamos ver quanto tempo já temos de live, que eu não faço live há um tempo. Então, olá, Maíra, bem-vinda. Opa, nem sei mais mexer nisso daqui, gente. Olha lá. Olha que legal. Convidaram para a batalha? Não, posso não. E é isso aí. Foi bom estar com vocês. Agradeço aí a parceria de todos. Vou fazer cortes dessa live, cortes interessantes, né, para colocar depois no perfil, para que outras pessoas possam ter acesso ao que foi conversado aqui. Tá bom? Então vamos ver quem está aqui. Vamos aos meus agradecimentos. Ô, Palhacinho! Tudo bom, Palhacinho? Obrigado, Dúnia. Obrigado, Cicinho. Obrigado, Maíra. Palhacinho. Todos que participaram da live, todos que colaboraram com a live de alguma forma, inclusive com a presença, que é muito importante. Não sei quando... Ah, que bom, Palhacinho. Opa, muito show. É bom tá bem, né? Não sei quando eu farei outra live. Esse foi um momento raríssimo, né? Que eu não faço há muitos meses, mas eu espero voltar em breve para continuar esse tipo de conteúdo, tá bom? E tenham uma boa noite. Visitem o canal do Mestre dos Contos no YouTube, Mestre dos Contos, e lá tem alguma coisa interessante, tem alguns contos, e teremos várias outras coisas lá. Postarei vários vídeos, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Tchau para todos. O Washington tá chegando, eu tô saindo, Washington. Obrigado por ter curtido também. Meus queridos, como sempre, 3, 2, 1. Wala! Boa noite a todos! Bom final de semana!